irmãos. Vamos então dar início ao nosso estudo do 9 marcas de uma igreja saudável. Hoje vai ser uma introdução. Espero que seja proveitoso para todos, né? Que a gente consiga então absorver o máximo possível desse estudo. Nós vamos fazer uma oração e vamos cantar um hino. Então nós vamos entrar já na introdução do 9 marcas. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus tão grandioso, tão poderoso e soberano, porque apesar dessa tua grandeza, Senhor, o Senhor se importa conosco, ó Pai, e com a nossa vida espiritual. Há tempos andávamos às cegas, Senhor, e como que tateando, mas o Senhor graciosamente derramou sobre nós do Teu Espírito e nos abriu o entendimento, Senhor, para a Tua verdade. Enquanto muitos caminham aí às cegas e continuam tateando, o Senhor nos revelou, ó Pai, pela Tua palavra, o que realmente é a Tua vontade, como nós devemos andar, nos portar, de que maneira devemos transmitir o Teu Evangelho, Senhor, e de uma forma suave, para que nós não venhamos a nos ensoberbecer e nos acharmos melhores do que outras pessoas, mas sempre nos instruindo a ser mansos e tentarmos de todas as formas transmitir este conhecimento às pessoas, para que elas então possam crer no Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender de estarem seguindo uma doutrina que é distorcida. Então nos ajuda, Senhor, a sermos essas ferramentas nas Tuas mãos, ó Pai. Que nós possamos então iniciarmos esse curso de uma igreja saudável e que nós possamos de fato ser uma igreja saudável, uma igreja que atende à Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia dessas almas que aqui estão, desse pequeno rebanho, que possamos, Senhor, absorver o máximo possível de tudo que o Senhor tem para nos ensinar por meio desse curso. Abençoa o Teu servo, Senhor, que está na direção, que eu possa, Senhor, de fato, ser aprovado pelo Senhor, como instrui a Tua palavra, em ensinar, em admoestar, Senhor, em corrigir, tudo conforme a Tua vontade, tudo conforme o Senhor deixou escrito e ensinado, Pai. Pedimos a Deus perdão pelos pecados, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino da Reforma, né? 323, ou 323, Castelo Forte. Então nós vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor com este hino. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sem perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor.
nos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Amém, meus irmãos. Estamos aí com esse estudo, 9 marcas, algumas tecnologias, um monte de fio aí. Vocês estão olhando aí, falando, tá meio diferente, né? Esse púlpito aí, tá parecendo um negócio meio high-tech aí. A gente está nos empenhando, né? E graças a Deus, Deus tem levantado irmãos aí para se dedicarem a isso. E estou muito feliz mesmo. Eu tenho orado por isso e o Senhor tem respondido. Também vejo irmãos se comprometendo. Ontem nós tivemos lá a nossa primeira reunião com os irmãos que se inscreveram e estão fazendo o seminário, né, um curso de teologia, e os irmãos estavam todos lá. Tivemos até um convidado a mais no final já do curso, né? E estou muito feliz com isso mesmo, é por isso que eu estava orando, e eu espero que nós, debaixo da proteção de Deus, venhamos a concluir isso aí, ir até mesmo aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Então, deixa eu testar aqui um negócio que está funcionando. Olha, rapaz, funciona mesmo. A gente vai estudar o curso 9 marcas, nós vamos ter agora uma introdução para entendermos, né, por que vamos fazer esse curso, qual que é a importância disso. Então temos aqui alguns slides, umas projeções. Nós vamos estudar 9 marcas de uma igreja saudável. O autor do livro, né, desse estudo é o Mark Dever. E nós somos a Igreja Batista em Calmon Viana. Esse símbolozinho embaixo é uma flor, não parece muito não, mas é uma flor, é uma tulipa. E a tulipe, ela são 5 pontos, né, do calvinismo, a doutrina da graça de Cristo. Então, depois nós podemos detalhar mais sobre o que seriam esses 5 pontos. Mas essa florzinha aí é isso. Então, nós temos aqui 9 marcas. Ela tem essas marcas que estão relacionadas aqui do 1 ao 9. Começa com pregação expositiva, até porque todas as outras Todas as outras marcas dependem dessa primeira marca. Uma pregação expositiva vai agregar à igreja a teologia bíblica, o evangelho, a conversão, vai falar sobre evangelismo, membresia, disciplina, discipulado e liderança. Algumas dessas coisas nós já fazíamos mesmo sem ter a sistematização. Nós fazíamos porque, à medida em que vamos estudando a Bíblia de forma expositiva, a gente vai seguindo
porque é o que a Bíblia ensina, e esse estudo que vamos fazer está baseado no que a Bíblia nos ensina. Então, aqui um comentário, né, em vermelho aí, destacamos essas 9 marcas simplesmente porque elas estão ausentes nas igrejas hoje. Há outros livros que falam sobre mais marcas, 12 marcas, né, e ele vai falar aqui mais para frente. Mas uma das importâncias do porquê estudar o 9 marcas, por que a gente vai investir esse tempo, que é aproximadamente 6 meses, é porque essas marcas que deveriam estar nas igrejas, elas estavam nas igrejas primitivas, elas foram se perdendo ao longo do tempo. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos trazer essas marcas que estão relacionadas aqui do 1 ao 9, e nessa introdução nós vamos falar da importância disso. E em seguida nós vamos estudar então cada uma dessas marcas. Mais outro comentário ali em roxo. O 9 marcas existe para equipar os líderes da igreja com uma visão bíblica e recursos práticos para mostrar a glória de Deus para as nações através de igrejas saudáveis. Para esse fim, queremos ver igrejas caracterizadas por essas 9 marcas. Então, eu tenho que passar o slide aí para vocês e para mim aqui, né? Então, esse é o site do 9 marcas. Ele é tudo em inglês, mas nós temos material em português. Inclusive, já comprei o box do 9 marcas, né, que vem com 14 livros, porque ele traz mais marcas que são também tão importantes quanto, né? E já estou começando a ler Pregação Expositiva, e para poder trazer para os irmãos aqui material fresquinho, que a gente possa, de uma forma fácil de entender. Então, esse é o site. Esse é o Mark Dever. É o pastor Mark Dever. Ele nasceu em 1960, né? Eu nasci em 75, 15 aninhos aí mais velho do que eu. Ele é pastor sênior da igreja Capitol Hill, na Igreja Batista dos Estados Unidos, em Washington, capital. Ele é um pregador calvinista, escritor e conferencista, e começou como pastor em 85. Eu tinha 10 anos quando ele já era pastor. Dever cresceu no interior de Kentucky, onde ele era um leitor ávido, baseado na sua leitura e reflexão. Ele se considerava um agnóstico, uma pessoa que diz que, se Deus existe ou se ele não existe, isso não pode ser provado. Então ele está num limbo ali, né? Nem é um ateu, nem é um cristão, na sua juventude, né? Mais tarde, relendo e pensando sobre os evangelhos e as mudanças que ele viu na vida dos discípulos de Jesus, levou a se tornar um cristão, formou-se no seu doutorado em História da igreja em Cambridge. É interessante a gente saber, né, da onde está vindo esse material, quem é a pessoa. Então nós sabemos, é um pastor, é um homem sério, e ele tem a sua bibliografia, que é o que a gente vê aqui, livros que ele escreveu, né, 9 marcas de uma igreja saudável, o que é uma igreja saudável, enfim, e outros materiais. Esses são os mais conhecidos, né. A gente tem aqui também um calendário provável. A ideia é começar hoje, 7 de janeiro, a introdução, e a partir do dia 14 de janeiro, então, do 14 ao 28, pregação expositiva, e assim sucessivamente, até chegar no dia 14 de julho, onde nós estaremos finalizando, se Deus assim permitir, a marca liderança. Então, se vai acontecer dentro desse tempo, Deus o sabe, mas nós esperamos ter esse compromisso, essa responsabilidade. E aproveitando esse ponto, eu queria então aqui pedir aos irmãos assim, comprometimento. É muito importante a gente entender que na vida do cristão, as coisas pertinentes ao reino de Deus, elas não são secundárias. Um cristão que entendeu o evangelho, que entendeu a missão dele aqui na terra, ele sabe que secundárias são todas as outras coisas. Trabalho, estudo, família, sua própria vida, os seus interesses, os seus planos, esses são secundários. O reino de Deus e aquilo que nós podemos entender que é o reino de Deus aqui na terra, estudo da palavra, a comunhão dos irmãos, a nossa comunhão no trabalhar, né? Então, usando os meus dons, o meu tempo,
recursos financeiros, tudo dentro de uma consciência saudável, não uma robotização, não uma coisa imposta, mas sim uma coisa que eu entendo o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Então isso tudo, eu peço aos irmãos esse comprometimento, então não faltar nas aulas, apesar de nós estarmos gravando, né, mas isso é para irmãos que trabalham no domingo e não podem vir. Então a gente vai estar gravando, ou mesmo os irmãos que quiserem depois rever as aulas, né, para poder entender melhor. Então peço esse comprometimento para que a gente consiga então atender esse calendário. Porque se a gente ficar protelando e adiando, só veio 2 pessoas, só veio 3, vai acontecer assim mesmo, para que a gente não perca esse calendário. Então, para que ninguém fique para trás, é importante a gente ser comprometido. Eu tenho procurado dar o exemplo para os irmãos, me dedicando financeiramente, com tempo, atendendo outras questões, dúvidas que os irmãos têm e me mandam pelo WhatsApp, com a pregação expositiva, reunião de oração, sendo sempre frequente, né? Então eu espero que os irmãos vejam esse exemplo no pastor e usem como motivação também. A motivação primeira é agradar a Deus, mas como falar, olha, o pastor trabalha, ele tem a vida dele, tem as coisas, mas ele é comprometido com o trabalho na igreja. Então vou seguir esse exemplo. Assim como o apóstolo Paulo fala, sedes meus imitadores, enquanto ele é um imitador de Cristo, eu também digo aos irmãos, me imitem enquanto eu for um imitador de Cristo, enquanto eu der um bom exemplo com base na Bíblia. Então aqui nós temos a sequência da apresentação, que é o que nós estamos fazendo hoje. Tem uma introdução, vamos falar sobre uma igreja verdadeira, o que é uma igreja, uma definição, por que devo pertencer a uma igreja, a igreja saudável, modelos populares, e por que me devo me interessar por este assunto. Então, a introdução, vários autores falam de marcas de uma igreja verdadeira. Então, nós temos Philip Melanchthon, um nome estranho, né? Melanchthon, nascido do tempo de 1530. Ele fala que ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma igreja única, santa, uma única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, não é a CCB, é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho, o batismo e a ceia. Também da Confissão Belga de 1561, no artigo 29, diz que as marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas. Ela mantém uma pura pregação do evangelho, a pura administração dos sacramentos como Cristo a instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Alguém me arruma um pouquinho de água, por favor? Então essa é a Confissão Belga. Seguindo aqui, a Igreja Verdadeira. Os comentários de Thomas Cranmer. A igreja visível de Cristo é uma... Obrigado, Deus abençoe. É uma congregação de fiéis, na qual é pregada a pura palavra de Deus, e são devidamente administrados os sacramentos conforme a instituição de Cristo, em todas as coisas que necessariamente se requerem neles. Então, todas elas concordam, pelo menos 2 pontos sobre pregação expositiva e a administração dos sacramentos, que são a ceia e o batismo. Também João Calvino, nas suas Institutas, ele diz que onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos os sacramentos serem administrados segundo a instituição de Cristo, aí, de modo nenhum, se há de contestar estar presente uma igreja de Deus. Então, é legal, eu gosto dessa de Calvino, esse comentário de Calvino, porque ele vai nos restringir num campo modesto, sem ficar julgando outras igrejas, por talvez, como por exemplo a igreja presbiteriana, que eles têm lá o batismo infantil, o batismo de crianças, né? Eles têm algumas questões sobre entender que o batismo é a nova circuncisão. Então, porque eles divergem em alguns pontos, nós não vamos julgar se aquela igreja é de fato uma igreja verdadeira ou não.
mas nós vamos analisar que as igrejas elas tenham isso, pregação expositiva da palavra, né, uma pregação sincera, e os sacramentos são administrados. Aquilo que o Senhor Jesus disse, né, para batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e realizar a ceia todas as vezes que nos reunirmos em memória dele. Então, ele vai falar aqui, mas lá para frente, então, um resumo que, portanto, onde tem, ponto A, pregação verdadeira, pura da palavra de Deus, e ponto B, a correta administração dos sacramentos. E o que é uma igreja e o que não é? Opa, por isso que é bom copo, né, que aí evita esse tipo de acidente. Eu vou tampar aqui, moço. A igreja, acima de tudo, é um povo que pertence a Deus. Não é uma organização, não é um clube ou uma instituição, não se refere a um lugar, nem às acomodações, mas a um povo que, ao estar reunido, chama-se igreja. Então, a gente precisa ter essa definição bem fresca em nossas mentes, porque a gente tem esse hábito de falar, vou para a igreja. Vai para onde agora? Vou para a igreja. Né? Fulano está onde? Ele está na igreja. Então, devido a esses costumes nossos, então a gente acaba agregando inconscientemente na nossa mente de que a igreja é aqui, este lugar. Mas é importante... Obrigado. Deus abençoe. É importante a gente saber, então, que a igreja é um povo, né, que pertence a Cristo, e que quando se reúne, quando nós estamos reunidos, então, nós somos a igreja de Cristo. E aí não envolve quantidade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estarei. É claro que, por lei, a gente, para ser formada igreja, precisa ter uma quantidade de pessoas, a gente precisa ter CNPJ, mas aí seria uma coisa mais jurídica, né, administrativa. Então, as pessoas devem se preocupar fundamentalmente com o que este povo faz, suas ações como igreja, da mesma forma como você se preocupa com a sua família, do mesmo jeito, com o mesmo interesse. É muito comum a gente tratar a igreja como uma coisa secundária. Então, o que ele está trazendo aqui? O que nós vamos aprender com o 9 Marcas? Que, da mesma forma que a gente se preocupa com a nossa família, o pai se preocupa com a mãe, né, com o marido, com a esposa, se preocupa com os filhos, que hora sai, que hora chega, o que estava fazendo, onde está, como é que está na escola, se já está trabalhando, como é que está no trabalho, se preocupa com a sua higiene pessoal, se tomou banho, se não tomou, se escovou os dentes, se preocupa com o futuro, né? Todas essas preocupações que nós geralmente, como pais saudáveis, como uma família saudável, nós temos. Então, da mesma forma, também nós temos aqui na igreja também ter o mesmo interesse, a mesma preocupação, se todos estão bem, se tem alguém que não está legal. Então, o 9 Marcas vai nos trazer essa maneira de enxergar a igreja, né? Então, seguindo aqui, nunca olhe as pessoas desse povo como se fossem estatísticas. Não busque uma igreja popular, grande, bonita, etc. O que vale são as vidas ali presentes. Então, a gente tem aqui um grupo pequeno. Eu vi muito isso, né, ao longo desses 2 anos de pastorado. Pessoas chegavam aqui, olhavam a igreja e tal, até gostavam da liturgia, os hinos que cantam, a pregação, mas tem pouca gente, né? Poxa, queria uma igreja mais assim, com mais pessoas e tal. E se todo mundo pensar assim, essa igreja não vai crescer nunca. Não se trata apenas da igreja aqui em Calmon Viana, mas igrejas sérias e saudáveis em todos os lugares. A gente precisa, então, quando a gente for tratar a questão do evangelismo, a gente não ficar com essa coisa de, vem para a nossa igreja, né? Mas não, sempre recomendar, procura uma igreja séria, não fique olhando se ela tem muitos ou poucos membros, mas preocupe se ela ministra a palavra de forma expositiva, de uma forma pura e santa, se lá eles cumprem os sacramentos do Senhor Jesus, e se você, então, enxergar essa marca, é mais fácil para você, mais próximo da sua casa, então fica lá. Eu quero ficar com vocês aqui. Não, tudo bem, sem problemas, mas a nossa recomendação não é vem para a nossa igreja, a nossa recomendação é procure uma igreja que tenha essas características. A igreja é um corpo unido a Cristo,
que é o cabeça, é uma família onde todos são filhos por adoção e irmãos de Cristo. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, todos são adotados por Cristo. Isso é muito comum, essa coisa de graduação de santidade, se ver em igrejas neopentecostais. Ah, aquele ali é o irmão, aquele é profeta, aquele é de oração, aquele é disso, aquele é daquilo, e acabam colocando graduações que não existem na Bíblia, são apenas peças, partes de um corpo que pertence a Cristo. O Cristo, nosso Senhor, é o cabeça. Todos nós somos filhos por adoção e irmãos de Cristo. Por isso, ame-as, tenha paciência com elas, perdoe-as, sirva-as como faria com a sua própria família. Por que devo pertencer a uma igreja? Será que a igreja ideal é um lugar que tem música vibrante, bons sermões bíblicos, mas não severos, não enfadonhos, que eles sejam práticos, sem muita teorização, né, que, entre aspas, entre parênteses, doutrina, e que não passem de 30 minutos? Essa é uma igreja que tenha também atividades para mim e para minha família, e que eu também seja ouvido nas minhas necessidades. Essas são razões suficientes para eu pertencer a uma igreja, porque é o que se busca nos dias de hoje, né? Uma igreja com essas características. Mas, peraí. A igreja é o meio que Deus usa para que possamos exercitar nossos dons e talentos, desenvolver a maturidade cristã, crescer em conhecimento de Deus, crescer em relacionamentos que exigem despreendimento, paciência e amor pelo próximo. Essas características de maturidade, na visão de crente solo, né, o crente Batman, eu trabalho sozinho, né, não tenho ajudante e tal, isso não é possível acontecer. E essas características, né, que é conhecimento de Deus, a gente até pode conseguir estudando a palavra, e nós devemos realmente fazer isso todos os dias. Mas crescer em relacionamentos que exigem despreendimento, Paulo, quando ia fazer suas missões, sempre era acompanhado, tinha sempre um discípulo ou um outro irmão que o acompanhava em suas missões. Ele delegava, né, falava, você vai para a igreja tal, você vai para a igreja tal. Era sempre com um relacionamento entre pessoas que exigiam despreendimento, paciência e amor pelo próximo. Não dá para exercer isso no cristianismo solo, né? Então é ali, na igreja, que Deus dá crescimento tanto a ti como aos outros. Então, algo que a gente precisa ter em mente é isso. Por que eu pertenço a uma igreja? Ah, lá é legal, lá tem hinos bons, né? Lá tem atividade para os meus filhos, e não é esse. É bom ter isso na igreja, mas não deve ser esse o motivo. Aqui nós estamos aqui, porque juntos nós crescemos, juntos nós atendemos, inclusive, à vontade de Deus. Então, uma igreja saudável é distinguir marcas que separam uma igreja verdadeira e saudável de uma igreja verdadeira, porém enferma. E aí nós vamos entender que existem igrejas, lá para frente ele vai falar igrejas falsas, e exigem igrejas verdadeiras, porém estão enfermas, e exigem igrejas verdadeiras que estão saudáveis, demonstram uma saúde melhor. Outros têm definições diferentes. Então, John Stott: essas são as marcas de uma igreja ideal: amor, sofrimento, santidade, sã doutrina, autenticidade, evangelização e humildade. Então, na visão de John Stott, essas seriam as marcas de uma igreja saudável. Todas elas, tendo base na Bíblia, está valendo, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós estamos estudando as 9 marcas de uma igreja saudável de Mark. Então, nós temos também outro, na definição de Weingruden, em teologia sistemática, ele entende assim: existem as igrejas falsas, existem as igrejas verdadeiras. Dentro das igrejas verdadeiras, tem as igrejas menos puras. Lá no Novo Testamento tem a igreja de Galácia
e Corinto, são igrejas que davam problemas nas questões de testemunho, né, de conhecimento bíblico e tudo. E tem as mais puras, que são igrejas lá de Filipenses e Tessalonicenses, que os irmãos eram mais focados em analisar a palavra, o que era pregado, enfim. Então, pureza da igreja é o seu grau de isenção de doutrina e de condutas errôneas e o seu grau de conformidade com a vontade de Deus revelada à igreja. Uma igreja que não estuda a palavra, que não tem como prioridade a pregação da palavra, obviamente vai ser uma igreja que não consegue se conformar com a vontade de Deus revelada à igreja, porque ele revelou na palavra, na Bíblia. Se a igreja não estuda a Bíblia, ela vai estar então numa conduta errônea. Essa é a visão de Wayne Grudem. Eu tenho que passar em 2 aqui, por isso que às vezes dá esse pequeno intervalo aí. Outros têm definições diferentes de igreja saudável, né? Então, esses podem ser mencionados como fatores que aumentam a conformidade de uma igreja com os propósitos de Deus. Então, tem esse também que são os 12 sinais de uma igreja mais pura. Então, tem doutrina bíblica ou pregação correta da palavra, uso correto dos sacramentos, uso correto da disciplina, adoração genuína, oração eficaz. Esse é legal que se tem aqui a oração. A do Mark Dever não traz a marca da oração. Então, também é importante, testemunho eficiente, comunhão eficiente. Seguindo aqui, governo bíblico. Peraí, por que o meu saiu aqui? Governo bíblico, poder espiritual no ministério, santidade pessoal na vida dos membros, cuidado dos pobres e amor a Cristo. Então, tem mais marcas do que somente essas 9 marcas. Mas essas 9, elas que nós vamos trazer aqui, vamos aprender do Mark Dever, são marcas que têm sumido da igreja. Porque tem igrejas aí que são igrejas que elas focam na oração, mas deixam de lado pregações positivas, deixam de lado discipulado, liderança. São coisas que eles tratam como se fossem coisas secundárias. Mas também esses pontos aqui são importantes e talvez mais para frente a gente venha também a estudar esses pontos aí. Mas por que igrejas não são saudáveis? A igreja reflete o pensamento do mundo, o paganismo na igreja, a secularização do cristianismo, né, que seriam números e métodos. Quando nós fomos lá no evento lá da ADEBRAS, a Assembleia de Deus do Brás, mas com pastores de várias denominações, tivemos lá Paulo Júnior, tivemos lá o Hernandes Dias, né, o HDR e outros mais lá, trouxeram mensagens maravilhosas e tudo, mas apareceu lá um pastor que é da igreja lá de Santo André, né? São José dos Campos, que tem a igreja da cidade lá, né? O rapaz, ele parece um ator desses filmes de Hollywood, né? Um cabelão, assim, todo estiloso, e veio falar lá sobre números, né? Que a igreja tem que ter quantidade de pessoas, e existe uma técnica, métodos para isso. Aí, graças a Deus, os irmãos que levantaram assim, falaram: ô, irmão, vamos tomar um café ali, uma água. Eu falei: opa, graças a Deus que o Senhor tocou no seu coração, né? Porque falar sobre números na igreja, sem um crescimento saudável, é besteira, é inchaço, é o fermento que leveda toda a massa, né? Então, os seminários são culpados de criar várias gerações de ministros e professores fundamentalmente ignorantes da tarefa de ensinar teologia e prontos a negar a importância do estudo clássico para a correta preparação do ministro. Achar um seminário hoje confiável, saudável para estudar, é uma missão difícil. Porque tem vários seminários e muitos deles estão muito mais preocupados em ser uma escola que lucra, que tem uma lucratividade e vai tratar a questão de números, do que de fato pregar o evangelho, né? Então, eles atribuem isso aos seminários. Se os seminários fossem sérios, porque é o berço, né, do ensino ali, então ele traria também igrejas saudáveis. Outro ponto é pragmatismo sobrepujando a teologia. Se o alvo da igreja é crescer
A maneira de fazer isso é fazendo as pessoas sentirem-se bem. E quando as pessoas descobrem que há outras maneiras de sentirem-se bem, elas abandonam a igreja. Esse é o comentário de Karl Bratten. Uns nomes assim que não vou saber pronunciar todos corretamente, tá, irmãos? Então, não se preocupe muito com essa parte. Mas o que ele diz aqui necessariamente? O que é o pragmatismo? Está dando certo, né? Então a igreja está crescendo com esse método, vamos para frente, vamos seguir. Mas olha, isso não está batendo bem com o que a Bíblia ensina, né? Não é bem isso que... Não. O importante é que a igreja está crescendo. Então o pragmatismo ele trabalha dessa forma. O que a teologia vai nos trazer? O que o estudo da palavra sistematizado vai nos trazer? Ele vai falar aqui mais para frente sobre essa questão, mas assim, no seminário que a gente está fazendo, na primeira aula, o professor já vinha nos ensinando, então, sobre o perigo, né, do emocional nas pregações, né, e a interpretação da Bíblia baseado na emoção. Quando a gente vai falar da morte de Lázaro, por que Jesus chorou? Porque o amigo dele morreu e ele ficou muito triste com a morte de Lázaro. Ele fala, mas ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Se Lázaro não ressuscitasse, ele estaria no paraíso, porque ele fala isso para o ladrão na cruz. Não faz sentido, então, Jesus chorar. E vamos analisar. Então, mais para frente, a gente vai descobrir que Jesus chora por causa da incredulidade dos seus seguidores, dos seus discípulos. Porque eles não guardaram aquilo que ele ensinou. E ali é uma sucessão de comentários demonstrando que, de fato, eles não guardaram aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Então, a teologia, ela vai nos ensinar a sermos cautelosos na leitura da Bíblia. E não ficarmos aí guardando versículos e repetindo como se fôssemos papagaios, né? Mas a gente entende o que aquele versículo de fato significa. A igreja é tentada, ainda nessa visão de por que as igrejas não são saudáveis, a igreja é tentada a tornar-se relevante para as pessoas dessa cultura, a usar seus desejos e critérios, mais do que os critérios da igreja. A evangelização é norteada por uma mentalidade de marketing e consumo. Assim, as pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência na igreja desenvolvem a evolução da igreja e a igreja luta para satisfazer as necessidades delas. Esse é o comentário de Crumley, James Crumley. Não é isso mesmo que as igrejas ultimamente têm procurado fazer? O que a sociedade quer? O que eles querem? O que eles esperam de uma igreja? Uma igreja tem que ter hinos lindos e maravilhosos. Então vamos trabalhar isso aí. Vamos fazer uma equipe, vamos contratar cantores, vamos contratar cantores famosos e vamos fazer propagandas e vamos sair espalhando por aí no carro de som. Olha, o cantor fulano de tal vai lá na igreja cantar, todos vocês estão convidados. Então as pessoas vêm para a igreja, não para ouvir a palavra, mas porque vai vir um famoso na igreja. Então, essa é a motivação que se usa em igrejas não saudáveis, obviamente. Não? Mas a igreja acha que é legal, terminou o culto, afastar os bancos ou as cadeiras e jogar um futebol de salão lá depois do culto. Outros têm uma luta de MMA dentro da igreja. Né? Acabou o culto, o povo começa a se pegar, sangue para todo lado, e aquela coisa... Né? Eles acham legal isso aí, atrai pessoas que gostam dessa modalidade de esporte. Então, é isso que é a marca de uma igreja saudável. Ele está falando que não, isso faz uma igreja ser não saudável, uma igreja doente. Então a igreja, em vez de se preocupar com a palavra, ela fica lutando para satisfazer a necessidade das pessoas que estão na igreja. Então, um modelo popular é a igreja liberal. A igreja liberal, ela nega a historicidade dos milagres e as autoridades literal das escrituras. O que eles dizem? Jesus multiplicou os pães? Não é bem isso, né? Foi a maneira como eles enxergaram, de alguma forma lá, foi um pedindo para o outro e de repente foram chegando os pães, mas Jesus não multiplicou de fato aqueles pães. E por mais que às vezes a gente, por ser uma igreja meio que isolada, a gente está aqui meio que no nosso cantinho aqui, mas esse tipo de ensino está se alastrando de uma forma muito forte, porque a ciência ela tem lutado contra o evangelho, dizendo que ser cristão é uma idiotice, porque eles acreditam nessas coisas impossíveis, né? Ressuscitação de mortos, cura de leprosos, são doenças incuráveis e tal, de câncer, enfim, de N situações.
E a gente sabe que isso, né, os cientistas dizem, né, a gente sabe que isso é ficção, isso realmente não existe. Então, as pessoas estão usando a inteligência para formar igrejas. Então, a inteligência humana para formar igrejas. E elas, para serem consideradas inteligentes pela ciência, eles precisam negar, então, milagres, precisam negar a autoridade literal da Bíblia, o que a Bíblia diz. Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de mortos já. Sim. Você crê nisso? Creio, sim. Mas, rapaz, ali o corpo já começou a entrar em decomposição, já ia estar cheirando mal e tal. Eu creio no poder de Deus. Literalmente, eu creio que Deus pode todas as coisas. E a igreja liberal vai dizer que não, que isso aí não dá para evangelizar dessa forma, porque as pessoas não vão acreditar. Então, eu também creio que cada um pode ter um entendimento próprio de Deus. Eu creio que Deus é uma flor. Aí, tá bom. Então você vai se ajoelhar para a flor lá, vai fazer pedido para ela, vai chorar pela flor, vai agradecer a flor pela sua vida e tal. Não faz sentido isso, né? Então a gente tem que ter um entendimento real sobre Deus. Ele é o Criador, Ele é o sou que sou, Ele é o Deus de pessoas que já morreram, mas estão vivas, elas ainda existem. Então nós temos que ter um entendimento correto a respeito de Deus. E essas igrejas liberais, elas têm forte influência dos filósofos gregos da psicologia, Platão, Kant, enfim, e outros por aí. Tem os modelos populares. Lá nos Estados Unidos tem uma igreja que é o Seeker Sensitive, é uma igreja que é sensível aos interessados. Então, igrejas preocupadas em atender às necessidades sentidas dos não cristãos, tornando a igreja um lugar confortável, convidativo, sem ameaças. Essa lógica influencia suas atividades, inclusive a pregação. Aqui no Brasil já tem isso, já está acontecendo isso, mais nos grandes centros e tal. Mas nos Estados Unidos isso está tomado fortemente nas igrejas. É por isso que a gente precisa estudar o 9 Marcas. Porque essas coisas elas vão entrando dentro da igreja sem a gente perceber. E aí, sem percebermos, nós estamos aqui querendo, de alguma forma, agradar as pessoas que se interessam pela nossa igreja. Entrou uma pessoa aqui e, de repente, ela fala assim, não, a igreja não pode ter banco de madeira, ela tem que ter poltrona acolchoada, né, para a gente vai haver uma pregação aí de 1 hora, uma palestra de 1 hora, depois a gente fica aí com as pernas doendo, né, e vamos colocar, a igreja não tem que se moldar ao que a sociedade quer, ela precisa se preocupar com pregações positivas e os sacramentos deixados pelo Senhor Jesus, e não em agradar a sociedade e essa lógica de influência, né, suas atividades, e inclusive alterar até mesmo a pregação. Não vamos falar sobre ser escravo de Cristo, porque essa palavra escravo causa um peso. Não vamos falar sobre pecados, não vamos falar que você priorizar o enriquecimento nesse mundo, ou o sucesso nesse mundo, e deixar o reino de Deus em segundo plano. Não vamos falar que isso é errado, né? Então, essas igrejas, esse modelo Seeker Sensitive vai tirando, o modelo sensível aos interessados vai tirando, então, os espinhos que o Evangelho traz. Os líderes da igreja estão dispostos a usar quase todos os meios para atingir esse objetivo, os líderes das igrejas sensíveis aos interessados, né? Teatralidade, então traz teatro para a igreja, animação musical, né? Então traz coral, traz banda, traz uma série de coisas, e usar quase todos os meios para atingir esse objetivo. O importante é que a igreja seja cheia de membros ou de pessoas. Essa é a preocupação das igrejas. Então os líderes estão preocupados com isso. Eles fazem isso então para manter a pessoa não salva de ficar entediado com o que acontece com as igrejas tradicionais. Enquanto eu estou falando aqui, é interessante que eu estou aqui, eu consigo ver o comportamento de todos os irmãos. Então, às vezes, alguns estão com sono, os outros abrem a boca, porque é mesmo cansativo. A gente está num lugar onde está sendo palestrado, não tem nenhuma outra entretenimento, isso acontece. Mas é assim que tem que ser, gente. A gente não pode mudar isso para agradar as pessoas. A gente precisa realmente se preocupar em ser uma igreja saudável. E o estado da arte, da tecnologia em iluminação e o som são componentes comuns, especialmente nas neopentecostais. Então, aquelas igrejas assim, tem luzes coloridas, né?
holofortes, então apaga toda as luzes da igreja, pinta a parede de preto, e fazem essas coisas para atrair aí um público mais jovem. E assim, eles caem na graça, né, da igreja, né, acabam agradando a igreja. Temos também a igreja tradicional. Elas obedecem uma liturgia mais formal e imaginam que as pessoas devem obedecer regras. Entendem que ao cantar um trio feminino na igreja, isso atrai pessoas e que seja isso um elemento diferencial. Então, existem essas igrejas mais moderninhas e existem também as antigas, são as mais tradicionais, que seguem uma tradição da igreja, de usos e costumes. Então, a igreja anda tudo muito bem arrumadinho, os homens de paletós, mulheres vestidas de vestido até os pés, né? Então, ali tem uma banda assim que toca as músicas, hinos mesmo e tal, mas é tudo muito bem alinhado e tal. Então, eles entendem que essas coisas vai atrair um público específico, e realmente isso acontece, e acha que isso é um elemento diferencial. Todas elas supõem que as reações do povo e ser ativo na sociedade são principais indicadores de sucesso. Trabalham com a ideia de que o fruto é sempre aparente, imediato e popular. A questão do crescimento, assim, resultado, né? Temos mais também aqui. Nós não vemos isso na Bíblia, essas bases, esses métodos, isso não é visto na Bíblia, onde o tempo e o momento são prerrogativas para Deus. Deus não está preocupado, né, com essas questões que essas igrejas estão preocupadas. Além disso, a aparência pode ser enganosa, pois vivemos em um tempo de graça comum, de maneira mais abundante, onde a igreja é estimada pela sociedade, mascarando dentro da igreja cristãos verdadeiros e falsos. Não é o que nós queremos para nós aqui. Nós queremos realmente uma igreja com pessoas que sejam comprometidas com a obra de Deus e disso de uma forma racional. Cada um sabe por que está aqui e o que está fazendo. Nós não estamos preocupados em agradar pessoas, mas sim em agradar a Deus. Então, nos modelos populares, adaptar-se à cultura para ser relevante à sociedade significa a perda do próprio evangelho. Quando estamos preocupados em agradar pessoas, como o apóstolo Paulo fala, né? Por acaso estou procurando eu agradar a homens, né? Mas não, antes estou preocupado, estou querendo agradar a Deus. Então, se alguém não gosta desse método da igreja e tal, paciência, nós vamos seguir com pregações positivas e sacramento como prioridades. O que importa não são números, nem sucesso aparente, mas sim um ministério fiel a Deus e a sua palavra. É isso que deve ser prioridade. Temos também aqui o modelo antigo. Então, precisamos de igrejas distintas de nossa cultura, fiéis à palavra, que recuperem o cristianismo que é, em essência, distinto do mundo. Duas necessidades básicas das igrejas: pregação da palavra e liderança. Então, antes de entrarmos nessas duas questões das necessidades da igreja, então, ele traz aqui um modelo antigo, né? Ele coloca entre aspas aqui antigo, porque a sociedade quer algo moderno, quer novidade. Até no tempo de Paulo já as pessoas estavam preocupadas ali quais eram as últimas novidades, quando ele vai no aerópago lá pregar e, né, expor o evangelho ali, as pessoas vão atrás de novidades, de notícias novas, né? Mas a igreja tem que estar apegado, tomar como exemplo as igrejas primitivas, as igrejas que realmente eram perseguidas por causa do evangelho e por isso elas precisavam se manter puras. Hoje a ausência de perseguição faz com que possa ter todo tipo de, entre aspas, cristãos crentes na igreja, né? Mas os que realmente são fiéis à palavra, estão preocupados em recuperar o cristianismo e ser diferente do mundo, em essência, esses estão escassos. Então, olha lá, duas necessidades básicas da igreja: pregação da palavra, liderança e peraí que agora
Então, pregação da palavra. Pregação expositiva, que é o que nós vamos estudar inicialmente, é o que nós estamos estudando também lá no seminário. Teologia bíblica, não teologia liberal. O evangelho, a conversão e o evangelismo. Isso está ligado à pregação da palavra. Isso vai nos trazer essas outras características. Então, a liderança vai tratar de membresia, disciplina, discipulado e liderança. É o que a gente pretende com esse curso alcançar essa maturidade aqui. Então, o 9 Marcas defende a pregação expositiva como reflexo da centralidade da palavra de Deus. Considera a estrutura dessa mensagem a teologia que emana da Bíblia e não da teologia liberal. Considera o âmago, a centralidade da mensagem do cristianismo, o evangelho. Mesmo que nós estejamos estudando o Velho Testamento, a centralidade do Velho Testamento, o Velho Testamento aponta para o evangelho, aponta para as boas novas, e o evangelho aponta para Cristo. Então o 9 Marcas vai buscar isso, A pregação expositiva como reflexo da centralidade da palavra de Deus, considerar a estrutura da mensagem uma teologia que emana da Bíblia e que seja o centro da mensagem do cristianismo, o evangelho. A gente vai ver mais um ponto aqui, nós vamos dar um intervalo para um café e aí a gente vai seguir então depois para que os irmãos não durmam aí nos bancos. Como essa mensagem... O meu negocinho parou aqui, irmão. Você consegue passar aí? Você já tinha minimizado? Não, então vamos dar uma pausa para o café. E tem mais alguns slides. A gente está na metade do caminho. Vamos tomar um café, esticar as pernas aí, ir no banheiro, beber uma água. Depois a gente volta e continua aqui, tá bom? Ok. Continuando aqui, irmãos. Aguenta firme aí. Ó, bebe uma água gelada, agora tomar um cafezinho, Vamos... Opa, não posso mexer ali. Vamos nos esforçar, nos empenhar. É para o nosso crescimento, é para o crescimento da igreja. Então, 9 Marcas, continuando aqui, como essa mensagem é recebida? Como é que nós sabemos que a mensagem, a pregação do evangelho, ela foi recebida? Ela resulta numa conversão. Importante ressaltarmos aqui que conversão não é aquela coisa de levantar a mão, ir lá na frente, o pastor impõe a mão na cabeça ali do indivíduo, e não é isso, é uma mudança perceptível na vida da pessoa. Então ela estava indo numa direção, isso tanto pessoas que viviam numa prática mundana, de baile, de bebida, cigarro, drogas, quanto na vida de uma pessoa que até mesmo estava em uma igreja, mas estava numa igreja, uma falsa igreja ou uma igreja doente. Então é perceptível essa mudança comportamental. É uma mudança que Deus faz internamente e ela se reflete externamente. Como é que eu sei que a mensagem foi recebida? É através de uma conversão. Então, considera a tarefa específica de propagar a mensagem do evangelho, a evangelização. Então, a pessoa que recebeu a mensagem, ela se converte e ela considera essa tarefa de propagar a mensagem do evangelho. Ela está se preocupada em evangelizar. Eu recebi uma notícia boa. Eu quero compartilhar essa notícia com outras pessoas. A gente vê isso na vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele era um homem religioso. Ele zelava pela aquela doutrina que ele tinha. Ele era zeloso. Mas ele estava numa direção errada. Ele estava numa igreja doente, vamos dizer assim. Quando Cristo abre o coração dele para entender realmente o verdadeiro evangelho, ele fica aquele período estudando a palavra, uns 3 anos ali, e quando ele tem aquilo bem maduro no coração dele, ele quer que os irmãos judeus, ele fala assim, se possível, eu abriria mão da minha salvação para que os meus irmãos
fossem salvos. Então a gente vê que esse desejo de evangelizar é algo que está no coração de alguém que foi realmente convertido e tocado pela mensagem do Evangelho. O contrário disso é uma pessoa doente e ela pode estar numa igreja doente. Seguindo aqui então, eu queria só compartilhar com os irmãos uma coisa assim que muito interessante agora. Às vezes eu ensino para os irmãos assim que você pode orar a Deus por qualquer coisa, qualquer necessidade que você tenha, desde que você esteja, lógico, buscando aquilo para o reino de Deus. E eu sempre compartilho com os irmãos que às vezes eu estou no meu trabalho, está dando um problema lá em alguma máquina que eu estou consertando, alguma coisa, e às vezes é uma coisa básica que eu não estou conseguindo resolver. Aí eu oro a Deus, instantaneamente Deus atende a minha oração. Eu estava aqui com esse computador e falei, Senhor, perder tudo que eu já fiz aqui, né? Estava gravando a aula, e se esse computador não ligar mais, eu orei, pedi a Deus o negócio, fechei a tampa, abri, voltou a funcionar. Aí eu fiquei, como é que... Quando é para o reino de Deus, a gente pode contar sempre com a ação de Deus, né? Esse computador queimou uma vez, estava na garantia, agora não está mais. Mas graças a Deus, né, eu queria só compartilhar isso com os irmãos para nós sermos realmente gratos a Deus e como vale a pena nós nos empenharmos no reino do Senhor. Então, próximo ponto aqui, que é os próximos pontos, né, as próximas marcas, têm a ver com a liderança bíblica na palavra. Então, nós abordamos a estrutura específica para o cristão, né, a membresia. Então, a igreja pode ter membros de qualquer forma. Como é que era aqui antes, por exemplo, né? Eu fui na casa do irmão Renan, fui convidado para um almoço lá, quase janta, porque ele me convidou lá para estar lá 1h30 da tarde, só consegui chegar lá às 4, ou mais, né? Eu nem lembro. Eu cheguei tarde lá. Ele falou, não, fica tranquilo, irmão, aqui a gente está acostumado a almoçar esse horário. Eu falei, rapaz. Mas foi muito bom, e eu achei interessante que a irmã Débora, né? Vou lembrando os nomes aos poucos. Se dispôs, porque ela conhece a administração, se dispôs a ajudar na questão de documentação da igreja, que ela tem conhecimento na área e tudo. Eu falei, rapaz, não posso perder essa oportunidade, né? A igreja precisa mesmo de uma pessoa com esse dom, porque a gente tem muitas coisas pendentes, que eu falei para ela sobre a questão da ata de diretoria. Ela precisa ser renovada anualmente. Mas a nossa está atrasada porque nós não temos um corpo de diretoria na igreja que atende o estatuto da igreja. Aí, então levei toda essa documentação, deixei lá com os irmãos para eles digitalizarem e colocarem isso numa pastinha para eu compartilhar esses documentos com os outros irmãos, para que os irmãos também ajudem nessa questão de avaliação sobre regimento interno e estatuto, para a gente ver o que dá para aproveitar e o que precisa ser modificado, se pode ou não ser modificado. Então, a igreja precisa ter membros que queiram trabalhar, né? Uma igreja que tenha membros que olhem a carência da igreja, vê se tem algum dom que pode ajudar naquilo ali e se dispõe a trabalhar. Agora, membros para vir esquentar, chamam os lustradores de banco, né? Eles vêm, o banco está cheio de pó ali, quando senta, aí às vezes fica inquieto, girando para lá e para cá, acaba lustrando o banco. Então isso a igreja não precisa, né? A gente tem uns irmãos aí que fazem a limpeza da igreja, né? Não precisa vir ninguém para lustrar banco, precisa vir para aprender, serem atentos a vigiar o que está sendo pregado, a carências na igreja e se dispondo, eis-me aqui, e trabalhando na obra do Senhor. Então, louvo a Deus que o Senhor tem, pelo menos os irmãos que o Senhor tem trazido para cá, tem tido essa iniciativa, né? Então, considerar-se que um membro da igreja precisa de disciplina, isso é uma coisa importante. Tem muitas pessoas que não gostam de ser disciplinados. Outra coisa que eu tenho louvado a Deus, a gente tem um grupo lá dos homens, o grupo das mulheres precisa ser mais ativo aí, hein? Eu não estou olhando as mensagens, porque eu prometi que eu não ia interferir para as irmãs ficarem à vontade, mas de vez em quando eu dou uma perguntada lá para a irmã Luciene, e aí, como é que está o grupo lá e tal, né? Precisa ser mais ativos ali nas perguntas e tal. Mas o grupo dos homens, todo dia de manhã lá tem um tal de irmão Alifer lá, que ele fica
provocando, fazendo umas perguntas lá e tal, e a gente os irmãos vão participando, se mobilizando. E vai... Mas isso é bom, porque às vezes eles falam alguma coisa lá e eu corrijo. E aceita numa boa, assim, até muda às vezes de opinião, pensava assim, ou respondeu de uma forma, fala, não, irmão, não é bem assim, olha, na verdade a Bíblia fala assim, assim, assim. Então, aceita a disciplina ali. Isso é bom desde que você entenda que bateu com o que a Bíblia diz. Né? Você não pode ser corrigido pela opinião do pastor, mas corrigido sim pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, seguindo aqui, senão a gente vai acabar muito tarde. É necessário que aqueles que se tornam discípulos sejam discipulados e cresçam na fé. E de pregar o evangelho e fazer discípulos. Algumas pessoas acham que é ok, agora já é discípulo, legal, próximo. Não é assim que funciona. Os discípulos precisam ser discipulados. Eles precisam, aquilo que eu tratei com os irmãos na reunião dos homens, que graças a Deus ampliou para uma reunião de homens e mulheres, eu tratei com os irmãos aqui, 2 Timóteo capítulo 2, no capítulo 1, o versículo onde Paulo fala, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E o capítulo 2, onde Paulo orienta Timóteo a como ele deve proceder. Ele deve fazer discípulos, procurar homens fiéis para propagar esse ensino para eles, para que eles também procurem homens fiéis e propaguem esse ensino. Então, se a igreja tem aquela ideia de encher o hall de membros, ela preocupa só até a parte de fazer discípulos, mas não se preocupam com o discipulado e o crescimento da fé dessas pessoas. Então, tudo isso a gente vai estar tratando no 9 Marcas. Precisamos de uma liderança eclesiástica realmente bíblica e capaz de promover na vida da igreja como um todo a obra santificadora e edificante do Espírito Santo. Comentei com os irmãos ontem na nossa reunião de estudo de teologia, o verdadeiro entendimento da missão do Espírito Santo aqui na terra, cuidando da igreja. Não é a terceira pessoa da Trindade que tem uma bandeja na mão cheia de dons, né? 90% dos dons ali é dom de língua e sai distribuindo para as pessoas na igreja. Não é essa a missão do Espírito Santo na terra. A missão do Espírito Santo na terra é cuidar da igreja especificamente para lembrar cada um dos servos de Deus as palavras que o Senhor Jesus deixou e ensinou. Então eu leio a Bíblia, o meu potencial humano eu não consigo entender, mas eu leio. À medida em que eu vou lendo, o Espírito Santo vai dando entendimento daquilo que Deus deixou escrito sobre a sua vontade, trazida por Cristo, o seu Filho. Então, essa é a principal função do Espírito Santo, é cuidar do crescimento saudável da igreja. Então, a gente não tem que descartar essa ideia de que eu vou buscar o Espírito Santo para receber algum tipo de dom da parte dele. Ele dá os dons conforme o propósito e a vontade dele. Então, hoje, meus irmãos, se quer buscar alguma coisa da parte do Espírito Santo, busque o entendimento da palavra de Deus. Busque isso. As outras coisas, se for necessário, um dom de cura, um dom de expulsar demônios, um dom de ressuscitar pessoas, se o Espírito Santo achar que isso é necessário, na gestão, na administração dele da igreja, ele vai conceder conforme a vontade dele e não conforme a minha vontade. Tá? Aí existe uma questão de continuismo e cessacionismo, que a gente vai tratar isso um pouco mais para frente. Então, seguindo aqui, a pregação expositiva, o que é? Um sermão expositivo pega o ponto principal da passagem da Escritura, faz isso ser o principal ponto do sermão e aplica isso para a vida cotidiana. Às vezes é bem difícil. Quando você pega, por exemplo, Apocalipse, dependendo do capítulo de Apocalipse que você vai expor, ou o texto que você vai expor, trazer uma aplicação para a igreja disso é bem difícil. Por isso que preparar um sermão expositivo é trabalhoso. Você não pode pegar uma aplicação errada, algo que o texto não está dizendo. E agora você, por exemplo, vai pegar Isaías, é um livro profético. Ele vai tratar de questões
de passado e futuro. Então a gente precisa realmente estar debaixo de oração, pedindo sempre a Deus o entendimento do texto e a aplicação para a igreja. E a igreja tem que estar atenta a isso. A aplicação que ele está trazendo tem a ver com o texto que está sendo exposto. O texto está sendo exposto sem uma forçação de barra. Eu entendi que o texto vai falar sobre santificação, mas o texto está falando aqui sobre vigiar, sobre a disciplina na igreja, e ele está forçando aqui para a questão da santificação, ainda que uma coisa esteja ligada à outra. Então a igreja precisa estar atenta ao que está sendo ensinado. Isso realmente é um sermão expositivo. Também a teologia bíblica. A teologia bíblica é a sã doutrina, ou seja, a doutrina sadia. É o pensamento certo sobre Deus. É a crença que está de acordo com a Escritura. Crer só em Deus de uma forma genérica não é suficiente. Ou eu sei qual é o Deus que eu estou crendo e servindo, ou eu posso estar servindo e fatalmente estarei servindo um Deus errado. Como é o caso, por exemplo, dos fariseus. Criam em Deus. Os judeus ali criam em Deus. Paulo era um fariseu sincero. Ele cria em Deus, mas não da forma correta, não segundo a sã doutrina. Ele foi corrigido por Deus, né? Então nós temos que ter um pensamento certo sobre Deus. O que nós cremos sobre Deus deve estar de acordo com a Escritura. A gente vai ver um Deus, muitas vezes na Bíblia, um Deus severo, um Deus que vai parecer ser cruel, mas nós não podemos modificar isso. Próximo ponto aqui, o Evangelho. No seu grande amor, Deus fez de Jesus um homem. Ele viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, cumprindo assim a lei, e tomando sobre si o castigo pelos pecados de todos aqueles que se converteram e se converterão dos seus pecados e confiam nele. Eu não posso mudar, eu não posso ir além disso. O que é o Evangelho? O Evangelho é isso. Não, mas se incluir aqui questões de política, questões escatológicas, questões... Não. O Evangelho é isso. Tá? Tem mais coisas na Bíblia para a gente aprender e estudar? Tem. Mas eu não posso mudar o que é o Evangelho. É a boa notícia de Deus. Ele fala sobre Jesus e todo o seu percurso aqui na terra. Tudo isso está de acordo com a vontade de Deus, e o propósito disso é promover nas pessoas a conversão, o entendimento, o arrependimento que o Espírito Santo concede a cada um. Então ele vem, que é o próximo ponto aqui, a conversão. O que é? A compreensão bíblica da conversão reconhece que só Deus pode salvar, e que ele salva indivíduos, permitindo-lhes responder à mensagem do Evangelho através de arrependimento de pecados e confiança somente em Cristo. E aí a gente tem aqueles vários problemas, né? Foi discutido no grupo, inclusive, a questão se a criança, se o bebê, ele nasce sem pecado ou ele já nasce com pecado, né? Ele se contamina porque o mundo contamina ele, ou ele já nasce contaminado e à medida que vai crescendo vai externando o seu pecado. Se eu entendo que a criança nasce pura e ela vai se contaminando ao longo do tempo, então logo, se ela morre na sua infância, na sua inocência, ela é salva sem conversão, não precisou se converter. Porque vai se converter do quê? Ela é inocente. Então isso traz uma salvação paralela, uma alternativa de salvação. E a isso vai agregar outras coisas. É o recém-nascido, é a criança na sua inocência, a pessoa que tem uma deficiência mental, a pessoa, o índio lá que nunca ouviu o Evangelho. Essas pessoas serão salvas pela sua inocência, e isso é antibíblico, porque a Bíblia fala que conversão é o reconhecimento de pecado. Eu ouço o Evangelho me diz assim: olha, você é um pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados, precisa se converter a Cristo e seguir os seus passos. Sem isso, então, não há conversão, e sem conversão não há salvação. É duro, mas eu não posso modificar isso para agradar pessoas, como o apóstolo Paulo fala, né? Não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar
a Deus. Eu falei do outro ponto, falei da conversão. Agora, o evangelismo. Anunciar a boa nova sobre o que Jesus fez para salvar os pecadores. Isso é o evangelismo. Pregando o evangelho todo, até as notícias mais duras sobre a ira de Deus contra o nosso pecado, chamando-as para que se arrependam de seus pecados e confiem em Cristo, mesmo que isso custe-lhes tudo. Há situações em que pessoas, como pegar o exemplo lá do meu trabalho lá, né? Os sócios lá, eles cada um na sua religião, tem, como eu disse, tem católicos, tem espíritas lá, eles vão buscar prosperidade para o seu trabalho, consultando lá os seus deuses, a sua religião. Imagina um desses se converte e ele tem ali um pacto com algum das entidades lá onde eles adoram, isso vai influenciar. Talvez isso custe ali o negócio dele, né, a coisa que ele trabalha ali. Ele tem sociedade com outro que é da mesma religião, e quando ele rompe com isso, ele vai perder essas coisas. Pastores, inclusive, que pregavam uma doutrina sinergista, assim, que é aquela que o homem faz a parte dele, Deus faz a parte dele, e aí ele entende que não é nada disso, que Deus que começa a obra em nossa vida e ele conclui. A minha única participação é obedecer, é me humilhar na presença dele e me submeter à vontade dele. Isso é o óbvio a ser feito. Eles vão ter que voltar para as igrejas e falar assim: olha, eu ensinei tudo errado para vocês. Às vezes tem 10, 20, 30 anos de ministério. Então, isso custa a sua autoestima, isso vai custar ali outros amigos pastores. Então, em todas as áreas, quando nós entendemos o verdadeiro evangelho, isso vai nos trazer algumas perdas, mas é necessário, então, esse arrependimento de pecados e a confiança em Cristo, mesmo que isso venha nos custar coisas que nós estimamos muito. Membresia. Ser membro de uma igreja é um compromisso que todo cristão deve fazer para participar, amar, servir e se submeter a uma igreja local. Pode ter um outro entendimento de membros, não, tá, meus irmãos? O membro ele tem que ter compromisso com a igreja, ele deve participar das atividades da igreja, se comprometer. É muito comum, sabe? Eu tenho visto muito a igreja assim: eu não vou poder ir tal dia porque eu tenho tal compromisso. Isso é uma coisa que ao longo do tempo, a gente convivendo aqui, e um dando testemunho para o outro, a gente vai aprender eu é que digo para a sociedade, para as pessoas em redor, qual compromisso é mais importante. E eu vou dizer para essas pessoas que o compromisso mais importante é o meu compromisso com a igreja de Cristo. Então a gente vai ter que cancelar ou recusar, às vezes, muitos convites, para que as pessoas entendam que nós levamos isso aqui a sério. Se nós mudamos a prioridade das coisas, as pessoas vão falar assim: aquilo ali não é, aquilo ali é um passatempo daquela pessoa. E não pensem que não, tá? Se você não prioriza o reino de Deus, não espere que as outras pessoas façam isso por você. Então, precisa ter compromisso mesmo, precisa participar, amar, servir e se submeter a uma igreja local. E às vezes nós não queremos. Eu não estou falando de submissão ao pastor, eu não estou falando de se submeter a um serviço, uma exploração da igreja, mas estou falando, se você assumir um compromisso, seja fiel ao compromisso que você assumiu. Por isso que muitas pessoas não querem assumir compromisso. No passado a gente tinha aqui o dia de eleição, de membresia, de diretoria e tal, quando se pedia a voluntários para um cargo específico, ninguém erguia a mão. Aí vai na indicação. A indicar aparecia um monte de gente. Aí eu indico o irmão Silvio. O irmão Silvio era meio que assim um coringa, né? Não tem ninguém. Então, e eu, pela graça de Deus, sempre eis-me aqui. Às vezes sem saber como exercer aquele cargo, mas o Senhor foi capacitando, né? Então, o cristão ele precisa assim se envolver com os trabalhos da igreja. Disciplina é o ato de corrigir o pecado na vida do corpo, incluindo a etapa final possível de excluir um professo cristão
que pertence à igreja e à participação na ceia do Senhor por causa do pecado sem arrependimento. Se uma pessoa tem um pecado e não se arrependeu, aqui vem entrar aqui a questão da pessoa ser restrita na ceia, ela ser impedida de participar na ceia, mas eu não vejo isso como uma questão de força física, mas de palavra do líder. Fala, olha, se você está em pecado, ele poder chegar inclusive nesse membro professo, falar assim, olha, você está em pecado, você se recusa a se arrepender do seu pecado, então você não deve participar da ceia. Mas se a pessoa no dia da ceia quiser levantar e vir pegar, não vou pôr a mão no peito da pessoa e fazer algum tipo de impedimento. Mas aqui ele fala que o líder, ele deve, a igreja, né, como um todo, como um corpo, deve censurar esse irmão e não ter comunhão com ele na ceia, porque não há comunhão. Ele tem um pecado e não quer se arrepender. Então isso também faz parte do 9 marcas, que nós vamos trabalhar essa questão também. Imagina uma igreja onde cada um faz o que quer, não se submete à liderança, ou um pastor que toma decisões sem consultar a igreja. O irmão está ali, o irmão ou a irmã está ali casado e foi descoberto que está tendo um relacionamento com uma outra pessoa. E está vindo na igreja, está tendo suas atividades, está tendo suas coisas ali. Então o pastor vai procurar aquela pessoa, ele vai levar um ou outro irmão como testemunha, como conselheiro. Irmão, você tem que se arrepender do seu pecado. Você precisa se tratar com o seu cônjuge e cessar imediatamente esse relacionamento, pedir perdão para o seu cônjuge e pedir perdão para a igreja e seguir em frente. Não quero fazer isso, meu cônjuge é isso, é aquilo, e eu estou certo. E está falando, então você vai ser levado o seu caso para a igreja, vai ser discutida a questão lá, e você vai ser desligado. E você não vai poder mais participar das coisas da igreja. Precisa ter isso. Precisa ter. Senão a igreja vira uma bagunça. Senão esse mau testemunho, as pessoas de fora vão ver, e aquela famosa frase, bom, se é para ser crente assim, é melhor ser o que eu sou agora. Então a igreja precisa dar um bom testemunho e precisa tratar essa questão aqui. Bom, discipulado. As igrejas devem exortar os seus membros a crescerem em santidade e ajudar outros a fazerem o mesmo, por meio de ensino, exortação e exemplo. É o que eu tenho falado para os irmãos aqui. Eu tenho procurado ser um exemplo para os irmãos. Não é para um orgulho próprio, não é para uma vaidade, mas é uma obediência à palavra. Imagina eu ser um pastor que fala para vocês assim, vocês precisam meditar na palavra e estudar a palavra. E eu mesmo não estudo, não medito. Eu não vou ser exemplo para vocês e vocês vão ter toda o direito de falar assim, se eu não estudo, por que você quer que a gente estude? Então eu tenho que me focar e estudar a palavra, preparar sermão. Às vezes é puxado, às vezes eu me pego assim, às vezes querendo reclamar, mas o Espírito Santo já logo, quem é você, rapaz? Você está aí onde você está, porque eu te coloquei aí. E a sua função é essa. Então, como o Senhor falou com Jó, né, mesmo na sua situação difícil e lamentação, quando Deus vai falar com ele, ele fala assim, quem é você? Quando ele vai falar com Moisés, e Moisés, mas tem isso e aquilo, ele fala assim, quem é você? Você tem que me obedecer, e essa é a nossa posição diante de Deus. Então eu tenho procurado dar o exemplo para os irmãos, e enquanto eu estiver dando um bom exemplo, eu peço para os irmãos, sigam o meu exemplo, e sejam vocês mesmos exemplos uns para os outros, sempre estimulando no crescimento do conhecimento da palavra. Ensino, exortação e exemplo. E vai falar sobre liderança. A Bíblia ensina que cada igreja local deve ser conduzida por uma pluralidade de homens santos, qualificados, chamados de anciãos. A questão de trabalhar na igreja é para todos os sexos, homens e mulheres. Mas a questão de liderança na igreja, uma igreja sadia, ela entende sim que o Senhor Jesus ele lidava ali com homens e com mulheres. Ele tinha os seguidores, homens e mulheres. Muitas mulheres ajudavam, inclusive financeiramente, o ministério do Senhor Jesus. Mas para exercer liderança na igreja, sempre homens. Sempre homens. E Paulo ele vai mais a fundo ainda nessa questão sobre mulher, inclusive, ensinar nas igrejas. Então, por isso que ele vai trazer aqui pluralidade de homens. Isso não quer dizer que a mulher pode também ficar de boa, não tem nada para fazer na igreja. Não, pelo contrário. Inclusive, eu tenho comentado com a minha esposa
que ela estimule as mulheres a virem na EBD. Sei que há problemas aí, às vezes com filhos, às vezes com outras questões, mas isso precisa acontecer. A família precisa vir para a igreja para aprender a palavra de Deus. Mas aqui então ele fala que a igreja local deve ser conduzida, ou seja, uma questão de liderança, por uma pluralidade de homens. Quais as características desses homens? Santos, qualificados, e aqui na Bíblia são chamados de anciãos. Não é que são velhos, mas são pessoas que já têm uma experiência de vida cristã. Tá? Então isso é importante. E o 9 Marcas vai tratar disso aí também. Então, o 9 Marcas, ele não é exaustivo, ou seja, tem muito mais coisas, ou tem outras marcas que nós podemos futuramente abordar, não são apenas 9 marcas, tem mais marcas. Ele não são as marcas mais importantes, são marcas que estão perceptível que falta nas igrejas. Por isso que o terceiro ponto aqui são escolhidos, essas marcas são escolhidas por serem cruciais, são marcas que tem que ter numa igreja saudável. E elas são escolhidas por serem mais raras. As igrejas têm se tornado mesmo um clube, um lugar para se frequentar. E são fundamentais para a saúde da igreja. Uma igreja que não tem essas marcas é uma igreja doente. Ela precisa de tratamento, precisa de remédio. E precisa ser diagnosticado. Por isso que nós estamos estudando 9 marcas. Aqui a gente faz um autodiagnóstico da igreja. Essa marca aqui a igreja não tem. Quando nós chegar na questão do evangelismo, essa igreja não tem, então precisa ter. Como é que a gente faz para ter? A gente vai trabalhar em cima disso aí, para que a igreja funcione na questão do evangelismo. Por que eu devo me interessar por esse assunto? Ao se tornar um cristão, você foi inserido no corpo, como parte desse povo de Deus, e deve se preocupar com a vida e a saúde dela, da igreja, desse corpo. Então, você faz parte de um corpo. Imagine se sua mão fala assim, não quero mais ser mão, vou pegar mais nada, vou ficar de boa. Ou então ela fala assim, eu quero o seu pé, não quero mais fazer parte desse corpo. E a mão se destaca e vai embora. Você fica sem mão. O corpo não funciona assim. O corpo trabalha junto. Cada um ali na sua missão. Então você deve se preocupar sim com a vida e a saúde da igreja. E às vezes isso implica em você se preocupar com a vida e a saúde espiritual do seu irmão. Isso é bem difícil. Tem aquele negócio de cada um no seu quadrado, né? Ele com a vida dele ali, ou ela com a vida dela, não vou me envolver. Mas a igreja é um corpo e ela precisa se preocupar com essas questões. A igreja é uma representação visível da graça de Deus, do Evangelho. A gente não consegue ver a graça de Deus. Ela não é um objeto, ela não é um mouse. Isso aqui é a graça de Deus. Ela não é uma denominação. Os irmãos que estão vindo aqui entendem bem o que eu quero dizer. Fala assim, a igreja da graça, a graça de Deus é a igreja batista em Calmon-Viana. Não, ela representa. É uma forma de nós enxergarmos a graça de Deus. Todos eram condenados, todos foram encerrados debaixo do pecado, destituídos a enfrentar ali, destituídos da graça de Deus e destinados a enfrentar a ira de Deus. Mas Deus graciosamente, através do seu Espírito, chama cada pessoa, convence do pecado, regenera e faz todo o processo da salvação. Então, essas pessoas formam a igreja e nós visivelmente enxergamos então ali a graça de Deus. A igreja é uma preocupação do próprio Senhor Jesus, onde ele fala para Saulo, 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 por que me persegues? E Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele tem um cuidado todo especial com a sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus está com a igreja. Então, por que eu devo me interessar com a saúde da igreja? Porque o Senhor Jesus se preocupa com a saúde da sua igreja. E se eu sou servo dele, eu devo também me preocupar. Já estamos passando do horário aqui, está acabando. É na igreja que nós tratamos dos mais fracos com mais honra
que obedecemos aos líderes, que exercitamos nossos dons, que somos fortalecidos, que somos ensinados. Você ama e serve a família da igreja? Então, se você realmente ama e serve, você se interessa por ela. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então a igreja é o lugar onde a gente vai então conhecer a multiforme sabedoria de Deus e mais todas essas coisas aqui que o apóstolo Paulo relata em Efésios capítulo 3, versículo 8 a 12. Porque devo me interessar por esse assunto, Paulo convoca os cristãos da igreja a darem explicações sobre o procedimento que acontece na igreja. Você também é responsável por ela. Ele cita Gálatas 1, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, e na sequência ele vai falar que não é, na verdade, um outro evangelho, mas um falso evangelho. E 1 Coríntios 5, 2, e contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegais a lamentar para que fossem tirados do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então o apóstolo Paulo ele tinha preocupação com a saúde da igreja. Nós temos também que ter preocupação com a saúde da igreja. Tem as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Em cada uma delas havia recomendações, exortações e avisos. O cristão se interessa pela igreja porque ele se interessa por aquilo que Cristo se interessa. A citação em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo vai marchar em rumo às trevas, levando a palavra, a luz de Cristo, e a ação do inferno e o diabo e os demônios não vão resistir esse avanço da igreja. Então nós fomos chamados para isso, para levar essa luz, para pregar a palavra com a garantia do Senhor, que aqueles que tiverem que ser alcançados pela palavra serão alcançados. Então, finalizando aqui, o desinteresse pelo estado da igreja é um sinal de desinteresse pelo próprio Senhor da igreja. Então, o quanto você ama Jesus Cristo? É uma pergunta aqui, né? É isso que fica, então, esse slide final aqui. Na grande pergunta, por que eu devo me interessar pela saúde da igreja? Porque se eu não estou interessado se a minha igreja é saudável ou não, na verdade, eu não estou interessado de forma nenhuma pelo Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Se você diz, então, que você ama a Cristo, você se preocupa com o estado da igreja. Se você diz que ama a Cristo e está se lixando para como está a igreja, você é um hipócrita. Eu sou um hipócrita. Se eu falo isso e não estou realmente preocupado com a igreja, na verdade, sou um hipócrita. Então nós temos que sim nos interessar. Temos sim que é cansativo, é puxado, exige abrir mão de outros compromissos. Mas se eu não faço isso, então realmente eu não tenho amor por Cristo. Então nós precisamos demonstrar o nosso amor por Cristo, cuidando da igreja que Ele tanto ama. Amém? Essa é a introdução. Se Deus quiser, no domingo que vem nós já vamos entrar propriamente já no estudo sobre pregação expositiva, para que a gente tenha bem claro, definido na nossa mente o que é uma pregação expositiva. Eu creio que depois desse curso,
Quando os irmãos forem visitar uma outra igreja, isso vai acontecer, eventualmente alguém vai te chamar, sei lá, para ir num casamento, alguma coisa, num dia de sábado, um dia que você não vai ter compromisso aqui. E você vai usar esse estudo para você fazer uma comparação, então vocês vão entender bem a importância de uma pregação expositiva. Tem gente que mal consegue ficar até o final de um culto numa outra igreja onde a pregação não é expositiva. Mas nós temos então que trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância, para não sermos arrogantes. Tudo isso a gente vai aprender. A gente vai aprender muita coisa no 9 Marcas. E é importante a gente não perder nenhuma dessas aulas. Amém? Depois eu preciso ver com os irmãos como vai ficar a questão da nossa logística. Eu estava pensando em a gente iniciar com um café e a gente entrar no estudo, depois dar um pequeno intervalo para água e banheiro, essas coisas, e continuar o estudo. Ou talvez a gente possa manter o formato que está aqui. Já começa direto. O bom de começar com um café é que dá um intervalo, porque algum irmão pode atrasar, alguma coisa assim, e quando ele chegar no máximo, ele vai ficar sem café. Vai pegar um cafezinho ali, sentar no banco e assistir a aula. Então, depois a gente pode trabalhar essa questão do formato das aulas. Amém? Hoje não dá para perguntas e respostas, por causa que já são 11h12. Né? A introdução foi mais longa do que eu imaginei. E eu treinei em casa. Mas não deu. Então, eu esqueci de calcular o tempo do café. Vamos orar para encerrar? Senhor nosso Deus, de fato, Pai, nós temos que te louvar, Senhor, porque é tão maravilhoso, Senhor, os teus conselhos, a tua preocupação com a igreja, o fato do Senhor ter trazido irmãos aqui para despertar um interesse por uma igreja preparada, estruturada, uma igreja que tenha pontos definidos, que se preocupa com a sua saúde, se preocupa em apresentar-se como uma noiva pura e agradável ao noivo que é Cristo. De fato, o Senhor é maravilhoso, porque nós poderíamos estar largados e abandonados como outras igrejas por aí estão, seguindo seus próprios desejos, seguindo a sua concupiscência da carne, agradando os de fora, agradando a sociedade, mas o Senhor graciosamente nos alcançou e nos levou, nos conduziu a termos o que estamos tendo agora, uma aula sobre a saúde da igreja, um estudo sobre a saúde da igreja. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre esse trabalho, essa nova empreitada dessa pequena igreja, também sobre cada irmão que está se comprometendo a fazer essas aulas. Ó Pai, guarda, Senhor, as tuas ovelhas, elas são tuas, Senhor. Guarda cada uma delas, não permita, Senhor, que o diabo venha colocar a semente ali da inimizade nos seus corações, nem a semente do desânimo, da desistência, mas que possamos, segundo a tua palavra, nos apossarmos do espírito de poder, amor e moderação que o Senhor colocou no nosso coração e jamais darmos ouvidos ao espírito da covardia. Pedimos isso, Senhor, confiando que o Senhor é poderoso para nos guardar até o dia do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Quarta-feira, hoje à noite, né, teremos um culto, esse culto de ceia. Tá? Eu conversei com a minha esposa para a gente mudar para o primeiro dia, porque eu quero ensinar algo mais a respeito da ceia, hoje em João capítulo 6, e é muito importante, venham, para que a gente possa participar da ceia de uma forma bastante consciente. Amém? Deus abençoe a todos e até a noite, se Deus assim permitir. Está encerrado.